Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem envia chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica. Saúdo a igreja, sejam todos bem-vindos nessa noite. Saúdo aqueles também que estão nos assistindo em casa, né, que os nossos corações eles estejam preparados para ouvir a palavra de Deus que será ministrada nessa noite. Convido a toda a igreja a se colocar em pé, né, e juntos nós leremos o Salmo 24. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ainda em pé, nesse momento eu convido o diácono Sandro, que faça nesse momento uma oração de invocação. Amém. Podemos nos sentar? Agora eu lerei nesse momento de contrição, que é um momento separado onde nós confessamos os nossos pecados a Deus, né, onde nós entregamos o nosso coração diante dele. A igreja ela é formada por pecadores, mas pessoas que reconhecem que são pecadores e precisam desse Deus, né, para que tenha uma transformação em suas vidas. Então eu convido toda a igreja e aqueles que nos assistem em casa também a abrir as suas Bíblias em 1 João, capítulo 2, versículo 1 ao 6.
1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, nesse momento, a gente vai separar um momento para que a igreja possa estar curvando a sua fronte, para que a igreja possa estar confessando os seus pecados, os seus delitos, né? É uma conversa particular entre você e Deus. E depois de alguns instantes eu estarei orando em nome da igreja nessa confissão de pecados. Você que está na sua casa também, separe esse momento para estar orando com a sua família a respeito dos pecados e dos delitos que a gente tem cometido e muitas vezes tem entristecido a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o nosso coração se alegra de poder estar na Tua casa nessa noite, Senhor Deus. Nosso coração se alegra de poder prestar culto a Ti, Senhor. Sentimos falta dos irmãos que, por alguns motivos, não podem estar em nosso meio, Pai, mas sabemos que o Senhor tem cuidado de todos, meu Deus. Pai, vem lhe pedir que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, Pai, as nossas falhas, os nossos delitos, Pai, que muitas vezes tem nos afastado de Ti, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes cometemos erros que oramos a Ti e falamos que não vamos mais cometer, Pai. Trabalhe em nossas vidas para que cada vez mais pecar contra Ti seja um acidente, Pai. Que busquemos cada vez mais um caminho de santidade e que como igreja nós consigamos entender que isso é um trabalho diário, Pai. É uma busca diária. A santidade é algo que nós precisamos trabalhar todos os dias em nossas vidas, Pai, porque todos os dias nós somos afrontados pelos pecados, todos os dias a nossa carne tenta nos corromper, meu Deus. Peço que o Senhor trabalhe em nossas vidas, o Senhor trabalhe em nossas famílias, Pai, para que cada vez a gente caminhe para o alvo, Senhor, que o alvo é Ti, Senhor. Que a gente não negocie valores, que a gente não negocie a verdade no nosso dia a dia, Pai. Que nós estejamos firmes na rocha que é o Senhor, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Cuida dessa igreja, Senhor, e trabalhe em nossos corações para cada vez mais nós possamos estar caminhando em Sua direção, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, eu lhe peço e agradeço. Amém. Nesse momento agora nós temos separado para os nossos dízimos e ofertas, né? Convido toda a igreja a se colocar em pé. Nós louvaremos com o hino 55, Alegria e Gratidão, né? E você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode estar trazendo aqui à frente no gasofilácio. Ao som do hino, todos nós nos colocaremos em pé. Cantai
Nesse momento estarei orando então pelos dízimos e pelas ofertas. Convido a todos a fechar os olhos nesse momento. E logo após esse momento eu estarei passando a palavra para o Ministério de Louvor, hoje representado pelo Ney e pela Cleia, que estarão conduzindo a igreja ao louvor e adoração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o nosso coração se alegra mais uma vez, Pai, de poder entoar louvores em Teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado porque, mesmo em meio a todas as dificuldades, mesmo em meio a tudo isso que a gente tem visto, o Senhor em nenhum momento tem desamparado a sua obra, Pai. O Senhor tem trazido cada vez mais sustento e mantimento à sua casa, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem abençoado as famílias da igreja, Pai, e através dessa bênção a gente tem a possibilidade hoje de poder estar aqui dizimando, ou seja, estar devolvendo 10% daquilo que o Senhor nos dá, Senhor Deus. Eu lhe pedi que o Senhor possa estar abençoando os lares, Pai, que o Senhor não deixe faltar nada nas nossas casas, meu Deus. Peço que o Senhor ainda possa estar abençoando aquelas famílias que infelizmente, por algum motivo ou outro, hoje não têm renda dentro dos seus lares, por um motivo ou outro, perderam o emprego, mas, Pai, que o Senhor possa estar sustentando ali, Pai, e que no momento certo o Senhor possa estar abençoando, e o Senhor possa estar trazendo um emprego para essa casa, para que futuramente essa pessoa tenha a possibilidade aqui de dizimar, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Cuida das famílias da nossa igreja. Em nome de Jesus eu lhe peço e agradeço. Amém. Podemos sentar. Boa noite a todos novamente. Vamos nos colocar em pé, então, para a gente estar louvando a Deus? Cantarei teu amor para sempre. Nós vamos cantar. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre mais. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a
ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor sempre, cantarei teu amor pra sempre mais, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor novamente, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com os nossos irmãos, Pai. Que o Senhor esteja cuidando das famílias da Tua igreja, Deus, para que nada de mal venha acontecer, Senhor. Que a gente saiba, Pai, passar pelas provações também, sempre confiando no Senhor, Deus, entregando toda a nossa ansiedade aos Teus pés, como aprendemos hoje de manhã, Pai, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? A máscara protege e nós temos toda a recomendação para usá-la, mas tirar é tão bom. Tentei louvar, cantar hino ao Senhor com a máscara, mas fica muito aquém. Como nós dissemos pela manhã, quero saudar também os irmãos que estão nos assistindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada lar, em cada coração. Nós, como dissemos pela manhã, nós nos alegramos com a volta, mas a nossa alegria ainda
não está completa. Ela é plena e completa em Cristo Jesus, mas pela falta dos irmãos que estão no grupo de risco do Covid-19, da pandemia, e nós temos que ser prudentes, mas o nosso coração está apertadinho, mas também intercedendo para que logo passe tudo isso e nós possamos estar juntos, nos abraçando, almoçando, porque não, eu até ouvi dizer que em determinada igreja vai ter o culto do abraço, né? Aqui o culto do almoço, que a gente possa estar almoçando, se abraçando, e sem nenhuma barreira, mas que possa estar nos impedindo o ir e vir e levar uma vida normal. Nesta noite eu quero trabalhar com os irmãos a palavra de Deus. Hoje de manhã nós pregamos sobre a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, onde ele diz: lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Um texto que mexeu muito comigo nessa semana, e eu quero convidar a igreja, a presente e também as que estão em casa, que abram a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós leremos a partir do verso 10b até o verso 12. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 10. O tema da nossa mensagem nesse domingo, nessa noite, a necessidade de crescer, a necessidade de progredir, a necessidade de se desenvolver. Mesmo assentados, vamos estar acompanhando com reverência a palavra do Senhor, que nos diz assim, a partir da parte B do verso 10, nos diz assim: contudo, Paulo falando, vos exortamos, irmãos, a progredirdes, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os que são de fora, e de nada venhais a precisar. Vamos ler novamente? Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, agradecidos pela oportunidade, que ainda de uma maneira parcial, nós estamos participando do culto presencial, e queremos clamar e Te pedir, ó Pai, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa nação. Tem misericórdia de nós, nos assiste, nos protege, e que nós possamos cada vez mais estar sedento de ouvir a Tua palavra. Suplicamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine nessa noite, para que venhamos a revelar a Tua vontade, a Tua verdade na vida de cada um que nos assiste. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse no início, muito me chamou a atenção quando Paulo, a partir do verso 10, ele exorta a igreja de Tessalônica a progredir cada vez mais. Nós não entendemos e temos certeza que não está se referindo à teologia da prosperidade, não. O progredir é num outro aspecto. E se nós olharmos o início da carta aos Tessalonicenses, se nós olharmos lá no capítulo 1, como de costume, o apóstolo Paulo, ele agradece, ele dá graças a Deus pela igreja. Em outro momento, ele afirma que a sua estada no meio dos irmãos de Tessalônica, ela não foi infrutífera. Eles cresceram, eles se desenvolveram, modificou o modo de vida deles, no sentido a receber com alegria o evangelho da fé, o evangelho de Cristo. Em outro momento também ele afirma que sobre essa dedicação dele,
para a igreja na questão das verdades. E nós sabemos que havia uma concorrência tremenda dos profetas do Senhor, dos apóstolos do Senhor, dos discípulos do Senhor e dos falsos mestres, que estavam dividindo o terreno palmo a palmo ali com os discípulos. E Paulo, então, ele esclarece a igreja, ele afirma do zelo, do amor, do carinho e da sua dedicação para a igreja de Tessalônica. Paulo justifica que muitas vezes ele ficou ausente, mas não pela sua própria vontade, porque a vontade era estar presente na vida daquela igreja. Se nós olharmos aí num outro momento, no capítulo 3, Paulo envia Timóteo para que dê continuidade no trabalho. Nós olhamos aí no capítulo 4, ele exorta a respeito da santidade. E ele diz assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, no verso 3, capítulo 4, verso 3, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E ele continua: não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então ele chama a atenção da igreja de Tessalônica com referência à santidade. E por fim, ainda no mesmo capítulo, ele exorta a respeito à prática do amor fraternal. Você desejar bem o teu próximo, você querer bem ao teu irmão, você se preocupar com ele, estar sabendo das suas necessidades, estar fazendo diferença na vida do irmão. E é esse amor que Paulo está exortando. Ele diz assim no verso 9: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. O verso que nós vamos estar meditando, ele diz assim: e na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos e em toda a Macedônia. Não há necessidade que eu falo sobre viver o amor, a prática do amor fraternal. Vocês já estão fazendo isso. Aí se entra no nosso texto: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Usando essa parte introdutória, amados, eu quero estar trabalhando o primeiro ponto na vida da igreja. E espero estar administrando bem o tempo, que nós estamos com esse projeto de sermos sucintos, para que não venhamos a ser cansativo, que você possa estar desde o início até o fim conosco, presente aqui presencialmente ou através da internet, estar nos ouvindo e ter essa paciência de nos acompanhar até o final para entender qual é a vantagem do Senhor. O primeiro que vamos trabalhar é o que nos impede de crescermos e nos desenvolvermos. Se nós pensarmos do ponto de vista físico, o que impede de uma pessoa crescer? É ela não se alimentar. Se não se alimenta, fica fraco. Tem até programa do governo que as crianças também elas são levadas, né? Da mãe curitibana, elas são levadas e elas são pesadas e acompanham desse desenvolvimento da criança, né? Para que se o peso ele está realmente de acordo, não está nem excessivo, também não está de menos. Então a falta de alimento nos impede de nós crescermos. Falta de higiene também impede que nós crescermos? Falta de higiene? Sim, né? Nós vemos os países, os nossos estados, outros lugares onde tem bastante dificuldade na parte na parte de sanidade mesmo, de sanitária, é isso, né? Saneamento básico, obrigado, Henrique. Saneamento básico. Então, isso também, a falta de higiene também impede que nós cresçamos de uma maneira saudável. Atividades também impede. Trabalho, é necessário trabalhar não só pelo sustento, mas por se sentir útil, por buscar trazer o pão, né, o sustento, o pão de cada dia. O estudo também, o esporte, onde nós nos movimentamos, nós movimentamos nosso corpo. O que nos impede também de crescermos fisicamente é o nosso convívio social, e nenhum outro momento mais oportuno para nós falarmos disso, onde nós estamos ali, né, reclusos, estamos enclausurados nas nossas casas e não podemos sair
por um motivo justo, prudente, onde até a nossa vida muitas vezes está em jogo, mas esse convívio social onde nós nos relacionamos com pessoas, com parentes, com amigos, com colegas de trabalho, com irmãos da fé, com a igreja do Senhor. Algo também que nos impede que nós cresçamos fisicamente é o sono. E quando nós perdemos algumas noites, né, ficamos sem dormir, o organismo sente baixa imunidade, e quando eu durmo pouco, pelo fato de baixar a minha imunidade, isso falando do Delcio, do pastor Delcio, a rinite já se desponta e judia, tem que estar repousando, tem que estar dormindo, né? O sono, o lazer é necessário. Uma vez por ano você se desligar do trabalho, viajar se puder, ou ir pescar, ou fazer alguma coisa que você quebre a tua rotina de estar trabalhando. Há falta para alguns irmãos de medicamentos que fazem uso contínuo de remédios. Então, uma série de fatores nos impede que nós cresçamos e nos desenvolvamos fisicamente. Primeiro ponto, o que impede de nós crescermos e nos desenvolvermos? O segundo ponto, e ele cita ali, se nós olharmos lá, pode acompanhar no texto, a progredir de cada vez mais e a diligenciar-des por viver tranquilamente. O que nos impede de nós vivermos tranquilamente? Às vezes até nós costumamos dizer, né, que o nosso problema não é dinheiro, nunca foi dinheiro. O nosso problema é a falta dele, né? E até brincamos, o meu problema não é dinheiro, é a falta de dinheiro. E nós vemos que, brincadeiras à parte, mas uma das coisas realmente que mexe conosco, que tira a nossa tranquilidade, como nós já falamos de manhã, e é um ponto apenas, ansiedade. Que ela está também relacionada com o quê? Com a preocupação. E essa ansiedade e essa preocupação é a pré-ocupação. Nós ficamos preocupados com o que ainda não aconteceu. Um outro ponto que nos impede de nós vivermos tranquilamente é quando nós desejamos aquilo muitas vezes que nós não precisamos. E muitas vezes nós vivemos essa realidade. E muitos vivem essa realidade. Muitas vezes adquirem ou compram aquilo que não tem para impressionar, né? Quem não conhece, melhor, compram aquilo que não precisam para impressionar quem não conhece, para pagar com o que não tem. Então isso nos tira a paz. Desejarmos aquilo que não precisamos ou que não é prioridade. Um outro ponto também, que o apóstolo Paulo ele vai falar mais para frente aí, é que a igreja tessalônica, alguns irmãos viviam numa vida de ociosidade. Não trabalhavam, ficavam se encostando, tinha essa dificuldade. Então, quando nós estamos ociosos também, muitas vezes nós paramos de viver tranquilamente, que embora até pensamos que nós estamos tranquilos. Quando nos importamos mais com a vida alheia do que conosco mesmo. E nós observamos, muitas vezes nós medimos aquilo que nós temos com aquilo que o nosso vizinho tem. E se você tiver um tempo de ler o Salmo 73, o salmista vai dizer: Senhor, eu te sirvo, eu creio em ti, tu és o meu Senhor, mas o meu vizinho ao lado, ele não te serve, e cada vez ele está melhor financeiramente, ele aumentou a sua casa, aumentou a sua garagem, não com essa linguagem necessária, ou nesse sentido, mas ele quer dizer, olha, ele prosperou, ele já está com um carro na garagem, ele viaja, e eu trabalho de sol a sol. E eu comecei a pensar que é inútil te servir, porque ele não te serve, está muito melhor que eu. E ele vai colocando outras coisas, ele insulta o teu nome, ele fala mal de ti. E ele faz essa comparação. E ele diz assim que ele estava com esse sentimento, que estava realmente ansioso, com o coração apertado, até o momento quando ele entra nos átrios do Senhor. Os átrios do Senhor, não necessariamente o templo, mas na presença do Senhor. E percebi a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida. E li na tua palavra o fim dos ímpios. E ele terá o dia do juízo, do julgamento.
E os meus pés quase resvalaram quando eu pensei dessa maneira. Então, muitas vezes nós nos preocupamos com os outros, com o seu comportamento, com a sua conduta. Isso muitas vezes acontece em família. Nós olhamos, apontamos para o defeito desse, para o defeito daquele, pelo defeito de um cunhado, de uma cunhada, de um primo, de uma outra pessoa, e deixamos de viver a nossa vida. Isso nos rouba a paz, isso nos tira a tranquilidade. E é isso que Paulo está falando à igreja de Tessalônica. Contudo, irmãos, vocês demonstraram o amor, que vocês realmente amam, que vocês têm esse amor fraternal, e que vocês estão vivendo isso com todos os irmãos em toda a Macedônia. Mas eu quero exortar vocês a um ponto: que vocês não se acomodem no ponto que vocês estão, que vocês busquem a Deus, que vocês cresçam, que vocês busquem essa maturidade. E às vezes nós falamos em maturidade, mas às vezes nós nos surpreendemos com alguns irmãos, independente da sua denominação, mas alguns que professam a fé, mas quando essa fé ela entra no campo da política, se esquece tudo. Acaba tendo inimigos, muitas vezes até com a própria família. Não tem essa maturidade e essa estrutura de crer realmente que tudo está no controle de Deus. Quer um governo seja simpático a nós ou não seja. Quer um time de futebol que seja simpático a muitos, mas que não seja a nós também. Essa maturidade de você realmente se colocar no lugar do outro. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes. Quanto tempo nós servimos ao Senhor? Será que nós estamos mais maduros com referência ao ano passado? Um ano que já se passou? Como que nós buscamos, como nós trabalhamos com a nossa maturidade? E quando diz respeito ainda a deixarmos de viver tranquilamente, é pensarmos que muitas vezes também somos nós que procuramos os nossos próprios conflitos. De que maneira? Quantas coisas nós poderíamos ter evitado os conflitos se não fôssemos tirar satisfação, se não julgássemos antecipadamente? A palavra de Deus nos diz lá em Romanos, se eu não me engano é o verso 18 do capítulo 12, me ajudem. Romanos, eu acho que é o 18. Exatamente, ele diz assim: se possível, irmãos, se possível, quando depender de vós, nós estamos falando em paz, né? De ter uma vida tranquila. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando depender de vós. E eu digo tranquilamente, irmãos, a maioria das vezes depende de nós. A maioria das vezes. E onde está muitas vezes a nossa progressão no Evangelho, a nossa progressão em servir ao Senhor? E às vezes para muitos coisa muito pequena já é uma coisa grande. Nós deixamos muitas vezes nos envolver o emocional e muitas vezes magoamos parentes, magoamos irmãos na fé, porque falta nós buscarmos essa fase de estar progredindo, de estar crescendo, de estar se desenvolvendo. Primeiro ponto, o que nos impede de crescermos? Segundo ponto, o que nos impede de vivermos tranquilamente? E o terceiro e último ponto, agora de uma maneira positiva, né? O que coopera para progredirmos e assim vivermos tranquilamente? Quando eu fiz a comparação fisicamente do alimento, nós podemos fazer uma ponte aí, a palavra de Deus. Amém? Concordam? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, não da boca do Delson, da boca de Deus, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o alimento, a palavra de Deus, ela coopera para que ela nos instrui a vivermos e a progredirmos para uma vida mais tranquila. Quando eu falei num outro ponto de higiene, transportando para o lado espiritual, é a santificação, onde Paulo exorta a igreja de Tessalônica no capítulo 4, início dele. Então, a santidade é necessário. Atividades é nos mantermos ocupados. Porque muitas vezes quando nós olhamos para os vizinhos, quando nós olhamos para aquele que nós discordamos, muitas vezes falta ocupação. E é isso que Paulo está falando. Vocês não fiquem ansiosos, se ocupe com fazer alguma coisa.
convívio social, de sermos relevantes na vida das pessoas. E ele continua, acompanhem comigo por favor lá. E ele diz assim, verso 11: e a diligenciardes por viver tranquilamente, a cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Então ele diz assim, procure viver em paz. Para algumas situações, a paz realmente não depende de nós, como eu já disse. Cuidem de vós mesmos, dos seus próprios negócios, trabalhe com as suas próprias mãos. Se por um lado a pandemia ela nos trouxe muitos prejuízos no sentido de comunhão, de confraternização, de estar presente, olho no olho, olhando as pessoas. Por outro lado, ela despertou em nós situações de nós nos reinventarmos. E eu confesso para os irmãos que eu tenho muita dificuldade para pregar para celular. Ligar a câmera do celular e falar, meus irmãos, eu falei, é só pela fé, é uma coisa que a gente não está trabalhando com isso. Nunca vivemos um tempo assim. Tem irmãos que realmente tem que já tem essa experiência, toda uma tranquilidade em falar de frente de uma câmera. Mas é complicado. Então foi necessário nós nos reinventarmos nesse sentido. E quantas coisas mais? Sabemos de alguns irmãos que melhoraram cada vez mais os seus dotes aí na parte culinária, estão se arriscando mais nas cozinhas, né? Fazendo coisas diferentes. Tem irmãos aí que agora tem até uma palavra nova, como é que é quem trabalha em casa? Como é? Home office, né? Olha que chique. Eu nunca ouvi essa palavra, home office. Agora todo mundo é home office. Está trabalhando? Não, eu estou fazendo home office, né? Estou trabalhando em casa, né? É mais fácil trabalhar em casa, mas trabalhar em casa é muito. Tem que falar home office. Então é mais chique, né? Mas estão se reinventando. E eu estava vendo vendo uma reportagem melhor, que algumas empresas já se redescobriram. Que não há uma necessidade, digamos assim, obrigatoriamente de ter um QG. Pode ter só um escritório que monitore toda uma equipe, cada um na sua casa. Na consciência de cada um, de trabalhar, de se desenvolver, de atingir metas. É necessário que nós nos reinventamos. E um benefício que a pandemia também nos trouxe, que o Covid-19 nos trouxe, é o despertar para o culto doméstico. Como eu falei de manhã, que você tem muitas vezes a coragem, né, de pegar o controle, desligar a TV e abrir a palavra de Deus. Não importa se você faz isso em 5 minutos, 10 minutos, mas você dá aquela parada para que a família se debruce na palavra de Deus, para que ali haja realmente reverência, aprendizado, ouvir a voz do Senhor, interceder pelos outros, pela família, pela igreja. Isso é uma maneira também de se reinventar. A necessidade de crescer. Irmãos, concluindo, ele diz assim, contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes a viver tranquilamente. Se nós observarmos a continuidade do verso, é a resposta de como nós devemos viver. Acompanhe lá. Cuidar do que é vosso. Certa vez eu vi um vídeo, perdão de interromper, mas certa vez eu vi um vídeo, e esse vídeo, ele acontecia, esse fato aconteceu numa lavoura, onde havia alguns japoneses cuidando da lavoura, e era uma lavoura de tomate. Então, uma das pessoas que estavam colhendo, ela começou a olhar para o outro lado, e viu que uma das pessoas que estavam colhendo numa outra fila, elas deixavam para trás alguns tomates maduros. Daí essa pessoa parou de colher e foi falar com o chefe, disse assim, olha, eu estou observando que da minha fileira há pessoas que não estão colhendo tomate maduro. E ele falou assim, enquanto você está olhando que ele deixou 1 ou 2 tomates, olhe para trás e quantos tomates você deixou? Ele olhou, tinha 20, 30 tomates que ele deixou. Então muitas vezes quando nós perdemos só em observar os outros, nós deixamos de produzir. Então Paulo está dizendo assim, cuide do que é vosso, trabalhe com suas próprias mãos, vai à luta, conquiste, faça a diferença. Como nós vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade. O nosso testemunho ele fala muito mais com que a nossa voz. É a nossa vida, é a nossa prática, é a maneira como nós percebemos as coisas, nos inteiramos com elas. Então, ele diz assim, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. E muitas vezes as pessoas estão nos observando.
para ver se encontra alguma coisa contra, para ver se encontra alguma coisa para acusar. E mesmo que não seja nessa linha, quando alguém percebe que há algo diferente em nós, que nós não reclamamos como os demais, que nós temos um compromisso com Deus, que nós temos um compromisso com a honestidade, que nós temos um compromisso com a santificação, as pessoas vão dizer, olha, essa pessoa ela é diferente. Essa pessoa eu gosto de estar do lado dela. Não tenho muito vínculo, mas eu observo que ela tem uma postura que faz toda a diferença, que eu não vejo em muita gente, ele ou ela é diferente. Então, quando Paulo chama a igreja para que ela viva de um modo digno, para que o seu testemunho para as que estão de fora, e ele diz assim, para que nada venhais a precisar, para que você não depende de nada, pela tua conduta, pelo teu esforço, Deus é fiel para te sustentar, para que nessa necessidade que você possa ter de alguém, que você não venha a ser refém de ninguém. Eu só te ajudo se você fizer isso, não nesse sentido, mas que você possa realmente dar um testemunho através da tua vida, ser uma pessoa que trabalhe correto, uma pessoa que realmente cuide do vosso próprio negócio. E quantos negócios têm surgido nessa pandemia? Pessoas se reinventando, trabalhando, correndo atrás, para que Deus realmente sustente o seu povo, pois Ele é fiel. Como nós podemos crescer? Há uma necessidade de crescer. E Paulo, contudo, eu vos exorto, irmãos, a progredirdes. E nós podemos progredir a cada dia. E o Espírito Santo ele nos mostra as áreas da nossa vida que precisam ser desenvolvidas. Se é a área da comunicação, se é a área da santificação, se é a área da misericórdia, se é a área do perdão, o fato é que nós precisamos estar progredindo. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é suficiente nela mesma. E nós cremos que a Bíblia Sagrada ela é a única regra de fé e prática para mudar o meu, para mudar o seu, para mudar o nosso comportamento, para que a cada dia nós venhamos a progredir na presença de Deus, para a glória de Deus, que assim seja. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor realmente nos mostre as áreas que nós devemos crescer, se desenvolver, e com isso realmente ser um testemunho vivo na vida das pessoas que estão de fora, daquelas ainda que precisam ser alcançadas com a graça, com o amor de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu passo novamente a palavra para o presbítero Henrique, que também terá alguns avisos do boletim para passar para a igreja. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor, que Deus continue abençoando a sua vida. Posso estar sempre usando o Senhor como instrumento nas mãos dele. Caminhamos para o final desse culto que estamos prestando a Deus. A gente foi edificado pelas músicas que foram cantadas, pela palavra que foi pregada. Você na sua casa também foi edificado. E que a gente realmente possa estar guardando tudo isso no nosso coração para essa semana que virá. Né, nessa caminhada que a gente tem todo dia, né, nessa busca incessante por Deus. Que eu me lembre de avisos aqui que a gente tem que deixar, é que vocês mesmos estão vendo, é a retomada do trabalho da igreja, ou seja, domingo que vem, novamente, às 9 horas da manhã, o culto, né, e no domingo que vem, às 7 horas da noite, o culto novamente. Lembrando que exatamente pela questão que a gente tem um quadro hoje reduzido na questão dos espaços na igreja e tudo mais, a mensagem que é pregada de manhã é diferente da mensagem que é pregada à noite, exatamente porque hoje a gente tem mais de 100 membros, porém a gente pode receber no máximo 40 pessoas na igreja, né? Lembrando que para você poder participar é necessário que você faça as inscrições com o presbítero Valdair, que vai estar controlando isso. Ele hoje tem o controle das vagas, né? Então, se você quer participar presencialmente
ou de manhã ou à noite, você precisa estar mandando uma mensagem para ele, que ele vai estar organizando essa lista para você poder estar participando. Isso. E no próximo domingo nós teremos a Santa Ceia, né, no período da noite, que é o primeiro domingo da manhã. Isso. No primeiro domingo de junho, de manhã, nós teremos a Santa Ceia, e no segundo domingo de junho nós teremos no período da noite a Santa Ceia. Eu acredito que esses são os avisos, né? O Edson publicou lá no grupo da igreja o boletim. Caso tenha mais algum outro aviso, é só você estar lendo lá, que lá tem toda a informação. Lembre-se de estar ligando para os irmãos, né? Lembre de estar vendo como os irmãos estão nesse período de pandemia. Os contatos eles diminuíram muito. E como faz diferença receber uma ligação de um irmão, de uma pessoa, para saber como que você está, né? Como faz diferença poder ligar e conversar um pouco nesse momento que a gente está vivendo. Esse momento, pelo menos para mim, ele tem vindo para fazer a gente se importar com coisas que infelizmente a gente tinha deixado de lado nos últimos tempos, né? Pequenos detalhes que às vezes no nosso dia a dia a gente não percebia o quanto nos faz falta, a gente tem percebido o quanto tem feito falta. E de uma forma cristã, Deus tem trabalhado nos nossos corações, mesmo num momento tão difícil como esse. Então, que eu e você, a gente não perca o foco, a gente não perca o alvo. E a gente possa enxergar Deus mesmo num momento difícil como esse. Que a gente não perca o rumo. Se a gente for ver a história da humanidade, os nossos antepassados, os nossos avós, os nossos bisavós, eles já participaram de momentos muito mais difíceis do que esses que a gente está passando, né? E eles não perderam a fé e eles não deixaram de olhar para o alvo. Isso começou e isso alguma hora vai acabar. E a gente tem que ter consciência disso. Tudo que começa um dia termina, né? A gente tem que entender que a passagem por tudo isso a gente não pode deixar de caminhar com Deus, tá? Eu vou estar fazendo a oração e logo depois já vou estar passando a palavra para o pastor Udelson, que ele vai estar impetrando a bênção e encerrando o culto nessa noite, tá? Vamos nos colocar em pé? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela palavra que foi cantada nessa noite, muito obrigado pela palavra que foi orada, pela palavra que foi lida e pela palavra que foi pregada nessa noite, Senhor Deus. Muito obrigado porque de formas diferentes o Senhor edificou o nosso coração, o Senhor trouxe a sua mensagem ao nosso coração, Pai. E eu vou lhe pedir que o Senhor trabalhe na vida da igreja, Pai, para que realmente essa semente ela encontre uma terra fértil em nossos corações e que realmente a gente entenda, a gente possa captar e a gente possa principalmente executar isso no nosso dia a dia, Senhor Deus. Cuida dos nossos irmãos, né? Aqueles que estão presentes nessa noite, aqueles que estão nos seus lares com as suas famílias, Pai, que todos possam estar sendo edificados pela sua palavra, Pai. Nos dê sabedoria nesse momento, para que a gente possa estar cuidando de nós, mas também a gente entenda que cuidar de nós vai fazer com que a gente esteja cuidando daqueles que são mais vulneráveis a esse vírus, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria como cristãos para poder passar por esse momento e sairmos ainda mais fortes e mais edificados e firmes na sua palavra, meu Deus. Cuida de nós, Pai, que como famílias o Senhor nos incomode a buscar a sua palavra todos os dias em nossos lares, meu Deus. Que o Senhor incomode as famílias a realmente, como família, caminhar contigo, Pai. E a gente sabe, quando há uma devocional diária em nossas vidas, o quanto isso tem feito diferença, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Que cada vez mais a igreja entenda que esse culto que a gente presta aqui, Pai, ele é uma consequência do que a gente já faz todos os dias em nossas vidas, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, eu lhe peço e agradeço. E cuida de nós agora no retorno aos nossos lares, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Recebamos a bênção. Ora, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Gostaria de estar até lembrando algo do boletim ainda, o qual eu deixei, está no boletim escrito. Cuidado pastoral. Cada irmão que tiver qualquer dúvida sobre a frequência na igreja ou tiver qualquer outra necessidade, pode entrar em contato com o pastor Udelson, está aqui o WhatsApp, 991461226, ou pelo telefone mesmo. A todos, né, uma boa noite, uma boa semana, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém? Está encerrado o nosso culto.